Você já fez a inspeção da pastilha de freio da sua motocicleta? Existem dois tipos de manutenção: a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A preventiva é quando você vai fazer uma inspeção, você vai observar se o elemento mecânico ou elétrico que você está verificando está em condições de uso e se ainda dá para ser aproveitado e ser substituído futuramente. Essa é a manutenção preventiva, porque você está prevendo os problemas que possam acontecer no futuro com sua moto. E a manutenção corretiva é aquela que já acontece, por exemplo, o motor ele se funde, certo? O motor ele começa a bater. Então, já é uma manutenção corretiva, porque você vai ter que fazer o conserto do seu motor, nesse exemplo, para que sua motocicleta ela venha funcionar de forma correta. Um outro exemplo bem simples de manutenção preventiva são as revisões que você deve fazer em sua motocicleta. A revisão é para você fazer uma análise completa de todos os sistemas, tanto elétrico, mecânico, injeção, para verificar se a sua motocicleta está em ótimas condições de uso. Agora eu vou lhe pedir para você deixar aqui nos comentários se você sabia que existiam essas duas manutenções, tanto a preventiva como a corretiva. Ou se você já fez alguma vez a análise dessas pastilhas de freio, também deixa aí no comentário todas as dúvidas que você tiver neste vídeo. E se você sabe fazer essa inspeção, claro, também escreva aí no comentário. Mas a partir de agora eu irei te explicar como você deve verificar se a pastilha de freio da sua motocicleta e também o disco de freio estão em ótimas condições. Seja bem-vindo a mais um super vídeo da Futuri Motos, a melhor escola de mecânica de motocicletas do Brasil. Eu me chamo Elton Pinheiro e eu sou o fundador do melhor curso de mecânica de motocicletas, como eu falei, do Brasil. Quer fazer um curso de mecânica e elétrica passo a passo para aprender toda a arte da mecânica, seja para montar um negócio, consertar sua própria moto, ganhar uma renda extra, se preparar para uma outra profissão? Vai lá no link, onde eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link, você vai acessar o nosso site para ter melhores informações. E qualquer dúvida sobre treinamento, me manda um WhatsApp para o 92 991 56 69 70. O primeiro passo é fazer a retirada das pastilhas de freio, mas antes temos que remover aqui os parafusos da pinça de freio, também conhecida como mão de onça, e o parafuso aqui que fixa as pastilhas, tá? A gente já afrouxa esse parafuso e esses dois. Retirado aqui o calibre de freio do copo, né, ou cilindro externo, agora vamos verificar, vamos fazer a remoção, na verdade, das pastilhas de freio, para nós observarmos aqui o limite de desgaste que ela apresenta, né, o desgaste, na verdade, que ela apresenta. Então, essa peça aqui, a gente retira ela, para a gente poder remover. A gente remove aqui uma pastilha, certo? Um lado da pastilha. E esse daqui é o outro, certo? Então, sempre devemos fazer uma inspeção nessa região. Esse daqui é o êmbolo. Eu observo aqui que tem uma espécie de uma sujeira, uma impureza aqui dentro. Deve ser resíduo do material da pastilha. E tem mais resíduo aqui dentro. Então, você pode estar fazendo isso na sua casa, fazendo a limpeza de toda essa região. Agora, o que você pode fazer?
Observa que ela está toda suja, né? Isso aqui é de areia, do próprio material aqui da pastilha de freio. Você pode lavar com sabão e água, tá? Não vai atacar nenhum tipo de diesel, nenhum tipo de derivado de petróleo, porque aqui nessa região aqui do lado, aqui tem um retentor, certo? Então esse retentor ele não pode ter nenhum contato com esse tipo de material, esse tipo de líquido abrasivo, que pode danificar a vedação desse cilindro. Esse cilindro ele vai ser responsável por fazer o funcionamento da pastilha de freio, das pastilhas de freio, certo? Então, beleza. Então, feito isso aqui, vamos fazer a análise das pastilhas de freio e daqui a pouco do disco de freio. Ok, agora vamos fazer a inspeção das pastilhas de freio. Vamos começar com essa daqui. Deixa eu aproximar bem aqui a câmera para a gente pegar com mais detalhe. Beleza. Então, observa que aqui a pastilha ela é constituída por dois materiais. Uma é dessa placa de aço, certo? E a outra é por esse material aqui de atrito, ok? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas deixam desgastar essa região de atrito por total, para poder fazer a troca. Mas o que vai acontecer? Esse material, ele se desgastando por total, essa pastilha, a parte de ferro dela, a parte de aço, melhor dizendo, vai ficar em contato direto com o disco de freio, o disco, certo? O disco. Então, ele vai estar trabalhando ferro com ferro e vai trazer um desgaste acelerado para o disco de freio, tá bom? Então, o que acontece também? Quando a gente retira a pastilha de freio, a gente tem mania, né? A maioria das pessoas tem mania de verificar a espessura aqui, mas ainda tem material, então dá para usar, mas não é dessa forma. Existe um instrumento chamado paquímetro. O paquímetro, existe essa parte aqui dele, aqui de trás, isso aqui é o paquímetro, certo? Paquímetro. Então existe aqui a escala de profundidade, onde é feita a medição, certo? É feita a medição para saber se a pastilha está dentro do limite de uso. Então, cada pastilha de cada motocicleta existe uma especificação de limite de uso. É como eu falei, a manutenção corretiva, certo? É para trocar, vai trocar. A pastilha desgastou toda, tem que trocar, não tem para onde correr. A preventiva é você retirar a pastilha, fazer a inspeção, fazer a verificação e saber se está dentro do limite de uso ou não, certo? Às vezes, eu já cheguei a falar para clientes que estava na hora de trocar a pastilha de freio, mas ele olhava e me questionava, e falando, mas não tem material aqui, ó, esse material aqui, deixa assim mesmo. Eu falei, então, faz o seguinte, eu estou recomendando você fazer a troca da pastilha, certo? Então, se você não quer trocar, aí fica com você, mas o aviso foi dado. Então, nós temos que ter também bastante sensibilidade e cuidado na hora de passar essas informações para o cliente. Esse autorrasgo que tem aqui na pastilha é justamente também para evitar o calço hidráulico e também para que todo o desgaste que sofra aqui nesse material, ele possa se deslocar por uma área, possa escoar. Então, toda a poeira, todo o material que a pastilha soltar, ela possa escoar por esta cavidade, tá certo? O que você pode fazer aqui no máximo é pegar uma lixa, certo? Uma lixa não precisa ser tão grossa, porque senão você vai tirar o excesso de material. É você dar uma lixada aqui nessa região, certo? Então, eu vou lixar e você vai ver a diferença. Observa que aqui no canto, ela já começa a apresentar o quê? Umas pequenas trincas, certo? Umas pequenas trincas. Então, nós temos que ficar atento para todos esses detalhes, certo? Então, eu vou dar uma lixada aqui nessa pastilha, tanto nessa como nessa outra, na verdade é um par, ok? Eu vou dar uma lixada e vamos verificar como melhorou. Então, você pode observar a diferença. Essa pastilha aqui eu lixei, certo? Eu usei uma lixa 220, eu passei apenas umas 3 vezes aqui pela superfície, coloca a lixa numa parte plana e esfrega a pastilha em cima. Essa daqui, a pastilha que não foi limpa ainda, só para você verificar a condição de quando a pastilha está, vamos dizer, sem ter feito a inspeção, certo? Observa que ela também apresenta um brilho. Essa outra aqui, deixa eu ver se dá para observar aqui, aparece um brilho, e esse brilho aqui também dificulta a frenagem, ela tem que ficar
dessa parte aqui. Ela tem que ficar fosca para que o atrito seja mais eficiente na hora da frenagem, certo? Então, fica a dica para você fazer isso na sua motocicleta. Não deixe para trocar a pastilha de freio da sua moto quando ela estiver tocando ferro com ferro aqui, porque senão você já vai estar desgastando o freio de disco da sua moto. O disco de freio, você deve observar se ele está com riscos aqui nessa lateral, certo? E esses riscos, eles são causados pela troca incorreta das pastilhas. Como eu falei ainda há pouco sobre as pastilhas de freio, se elas forem trabalhar no ferro, né, se você for esperar que a pastilha se desgaste por completo e você começar a observar o ruído do aço da pastilha, com o aço aqui do disco, ela vai trazer riscos e vai danificar, vai acelerar o desgaste do disco de freio. Todo disco de freio ele tem um limite de uso, um diâmetro, melhor dizendo, uma espessura que ele deve obedecer. Isso tem no manual e isso também a gente aprende no nosso treinamento. Vamos fazer a inspeção. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas querem trocar o disco de freio apenas quando ele quebra, sei lá, quando empena, entendeu? Então não pode ser dessa forma. Esse daqui é um item, extremamente um item de segurança, que você vai estar pilotando a sua motocicleta e você depende do sistema de freio para poder ter uma segurança ao conduzir a sua motocicleta. Então, itens de segurança, como o sistema de freio dianteiro, traseiro, pneu, né, pneu bem calibrado, são fundamentais para uma pilotagem segura. Tá bom? Então, esses furos que vocês estão observando aqui também, olha, são vários furos, eles vão ter várias finalidades. O primeiro é evitar o calço hidráulico, certo? Na hora que você estiver pilotando a sua moto, sua motocicleta na chuva, quando as pastilhas entrarem em contato, evitar o calço hidráulico. O calço hidráulico como é que eu posso explicar para você? É uma pequena película de água que se forma aqui nessa região, evitando o atrito total entre a pastilha e o disco. Acontece muito com o pneu de carros, né, quando está careca, melhor dizendo, quando está desgastado, quando está só, sem aqueles sulcos no pneu, e quando você passa por uma poça d'água, acontece aquele efeito aquaplanagem. Então, fica ligado também nessa dica. Então, esses furos é para evitar o calço hidráulico entre a pastilha e também vai ter um elemento fundamental que é justamente para fazer o arrefecimento desse disco. Como ele vai trabalhar com alta temperatura, então tem que ter pontos de dissipação de calor. Então esses furos são para dissipar o calor em excesso do disco, certo? Ele vai estar girando também, o ar vai estar em contato com o disco, mas também isso aqui vai ajudar bastante. E também sobre vibrações. Todos esses furos, esse design no disco é para deslocar a vibração para esses centros. Porque se aqui fosse uma peça rígida, o disco ele poderia trincar ou quebrar com mais facilidade. Então esse aqui é como se fosse uma espécie de amortecedor mecânico, certo? Para toda essa região, tá ok? Então essa daqui é a super dica sobre disco de freio. Fica ligado se a sua motocicleta está com esse disco desgastado. Como é que se mede o diâmetro? Apenas com um micrômetro. Esse micrômetro é um instrumento de medição. Então tem que ter o dado, a informação da sua moto, qual é o diâmetro que tem, a espessura, melhor dizendo, que tem que ter esse disco no mínimo, né? Desgaste máximo dele. Você faz a medição com o micrômetro e vai ter o valor se está dentro do limite de uso ou não. E se você teve alguma dúvida sobre este vídeo, você pode deixar aqui nos comentários as suas perguntas que eu irei lhe responder, certo? Então, mais uma vez, se você sabia que deveria ser feita essa inspeção, deixa aqui no comentário, eu sabia. Se você não sabia que esses procedimentos devem ser feitos, né, em qualquer motocicleta, também deixe aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião. E não esqueça do nosso super curso de mecânica de motocicletas passo a passo, onde você vai aprender de forma profissional a fazer manutenção em todo o sistema mecânico e elétrico da motocicleta. O link do nosso site está na descrição. Um forte abraço e te encontro no próximo vídeo.